Eu tá meio baixo, cara, em relação a vocês. Meio baixo. Meio baixo, baixo. Agora melhorou. Baixo com 2 cordas. Não, é o baixo sem o braço. Verdade, cara. Aqui é o Vinícius Machado da campanha Bom é Jogar RPG. E você está escutando Vozes da Terceira Terra. Bem-vindos a mais um Vozes da Terceira Terra. Eu sou o Marcelo. Eu sou o Ivar. E eu sou o Arthur. A Fran não tá com a gente hoje porque nós estamos gravando numa quinta-feira de noite e ela tem mais o que fazer. Como, por exemplo, ir pra faculdade, né? Esses jovens. Pra quê, né? Faculdade. Não, faculdade é importante, cara. Faculdade é importante. Ele só tem duas, né? Ele só tem duas. Logo quem, né? Afinal de contas, cara, de onde você acha que vem os desempregados do Brasil? Tem um amigo meu que ele falava assim, ó: enquanto a gente tá na faculdade, a gente é futuro do país. Quando a gente sai da faculdade, a gente vira problema social. Vira estatística, né? Boa definição. Vira estatística, claro. Nosso dia normal de gravar é domingo, quer dizer, mais ou menos normal, mas como a gente vai ficar uns 3 domingos sem gravar, cada domingo por causa de uma coisa, nós resolvemos gravar numa quinta-feira e a Fran não pode, porque ela tem num dia de ano, né? Estamos aí num dia anormal de gravação. Verdade. Se vocês soubessem o que já aconteceu hoje. Com direito à perda de pedaço de gravação, né? Teve até isso. Mais de 40 minutos perdidos agora, pro limbo. Tá piscando, então tá beleza. O recording tá piscando, não tem como... Agora, de repente, essa é a parte mais importante da tela, né? Tela. Esquece onda, esquece clipping. Tem que colocar uma luz aqui, vermelha. Esquece o ganho, esquece a marca. Agora é o recording piscando ali que é importante. Maravilha. Então hoje nós vamos apresentar o tema desse jeito, né? A partir da semana que vem a gente já faz assim, né? De ter uma frase inicial, então. Então esquece essa p*** que eu escrevi. O próximo episódio... Depois de tudo isso... A gente quer ouvir. Fala aí, manda aí que é legal. Tá. Durante anos jogamos RPG e ficamos cada vez mais experientes. Ironicamente, quanto mais experientes, menos jogamos. Então... Quando a vida entra no caminho e jogadores começam a sair da nossa mesa de jogo, precisamos de novos voluntários para substituí-los. E aí que entra o jogador novato. Aí, ficou legal, cara. Ficou legal, cara. Eu acho que ficou. Deu uma tônica interessante pro episódio inteiro. Eu não preciso nem virar pra alguém e falar assim, do que nós vamos falar hoje? Porque eu já introduzi a ideia, né? Legal. Ah, ótimo. Então, muito bem. Do que nós vamos falar hoje, Mar? Olha... Hoje nós vamos falar sobre como tratar o jogador iniciante. Como pacificar o silvícola. Como trazer o ignóbil e o ingênuo para a luz. Uma catequização do indivíduo. Como abrir os olhos dessas pessoas e mostrar para elas aquilo que elas nem imaginavam que existia. Esse mundo de possibilidades. Como trazê-los para a luz, a verdade e a vida. Cara, a primeira coisa, tipo... Episódio bem herético. A primeira coisa que acontece com qualquer pessoa iniciante é você falar assim, vou jogar RPG. Vamos jogar com a gente. Não, só quero assistir. Eu sempre falo, RPG você não assiste, você joga. Você participa. Não existe pessoa que, vou ficar ali só pra assistir. Chega uma hora, ela vai falar, não, faz isso, faz aquilo, começa a interferir. Então, isso eu já coloco de praxe, assim, você vai jogar, você não vai ouvir. Nesse ponto, cara, até você pode utilizar uns trechos do vídeo do filme do Brad Pitt, cara, o Clube da Luta. Quando ele fala das regras, tá? Se essa é a sua primeira noite no Clube da Luta, você tem que lutar. Se é a sua primeira experiência com RPG, você tem que jogar. A única coisa, assim, que eu acho que você não pode pedir pra pessoa fazer é montar um personagem. Então, se é a primeira sessão, você entrega o personagem pronto. Sim. Então, nunca montar o personagem. Porque fica complicado demais. Você tira a ênfase da questão da diversão e você entra numa questão de trabalho. Mas tem um problema. Você entrega uma ficha de D&D terceira edição ou de Senhor dos Anéis pro jogador, uma coda, ele assusta. Assusta. É muito dado. Com certeza. Você dá uma ficha de storyteller que Mas aí você tem que ter o consenso do grupo
espera-se que o grupo seja... Algumas pessoas do grupo já têm uma certa vivência de jogo para ajudar esse novato. E também vai do mestre tentar colocar mais o roleplay do que simplesmente as batalhas. Então vamos começar. Primeiro, então, o mais fácil. O novato não joga RPG, mas já demonstrou interesse porque veio atrás. Veio atrás. Certo? Beleza, esse é o mais fácil. O cara já veio até você. Né? Você não teve que nem ir atrás dele. Sim. Você conseguiu convencê-lo de que ele tem que jogar. Não tem essa de ver. RPG é um jogo participativo e você só vai entender o jogo se você estiver jogando. Você dá uma ficha para ele, então. Uma ficha pronta. Não interessa se ela é complicada. Você vai dar uma ficha pronta para ele. Depois a gente vai entrar em variações disso ou maneira de suavizar esse impacto. Eu recomendo, então, ter um jogador experiente e paciente, um só, com esse cara. Todo mundo tentando ajudar, você sobrecarrega o novato. E ele assusta. Exatamente. Pega um jogador seu que seja paciente, alguém que, sei lá, seja professor ou psicólogo. E fala assim, beleza. Pessoa que saiba lidar com gente, sabe? Você vai ser o Cicerone daquele novato, beleza? E o cara tem que topar, você não pode impor isso pra ele também. E também é o seguinte, essa pessoa não pode ser o mestre, porque senão o foco inteiro da aventura passa pro novato. E isso pode ser demais também. É, verdade. A não ser que você faça uma aventura para introduzir aquilo, mas eu acho que funciona melhor numa mesa de novatos que a gente vai chegar mais tarde. Vamos primeiro só um novato. Né? Então estamos falando de um grupo heterogêneo por enquanto. Um novato no grupo já formado. Macaco velho. Isso. Outra coisa importante, dizer pro garoto, ignora a ficha, porque às vezes esse garoto tem 30 anos. Mas dizer pro garoto, ignora essa ficha. Tá vendo essa ficha aí? Você vai aprender ela passo a passo. Esquece, não me pergunta nada, não se preocupe com nada. Porque você tem que preparar um jogo para isso. Querendo ou não, o foco pode não ser no novato, mas você tem que preparar um jogo tendo em vista que você vai ensinar as regras para aquele cara novo. Então você fala assim, ignora essa ficha, vou te ensinar a jogar à medida que eu for pedindo para você rolar coisas. E aí que eu acho... Bom, vocês têm mais alguma variação sobre isso? Ou discordam? Eu acho que nesse ponto... Eu acho que pedir para ignorar um documento inteiro, a ficha que você passou para ele, talvez sim. Então por que você me deu isso, né? Não, para ele saber... Mas em etapas. Sim, mas aí a questão de dar alguns detalhes, alguns pormenores da ficha, especialmente, pelo menos as coisas principais que aquele personagem sabe fazer, pode ficar a cargo daquele personagem, daquele jogador assistente. Eu aprendi a ensinar a jogar RPG de duas maneiras. A mais recente, a que eu usei recentemente, é você passar algumas informações. Você diz pro cara o que é isso. Tá vendo esses 6 quadradinhos aqui? Eles indicam seus atributos. Seus 3 físicos e os 3 mentais. Tá vendo essa coluna da direita aqui? Isso são suas perícias. Perícia que você não tem número, ignora porque você não sabe fazer mesmo. As que você tem número, o número diz quão bom você é. Tá vendo isso aqui? É sua defesa, isso aqui são seus pontos de vida, e isso aqui é o número que você soma para rolar o dado quando atacar. Aí você não precisa explicar mais nada. Não precisa explicar nenhum poder, não precisa explicar nenhuma vantagem e desvantagem, não precisa explicar alinhamento, não precisa explicar o que é aquela... Se for no caso de mago, o que é aquilo de paradoxo ou não. Se for Call of Cthulhu, não precisa explicar sanidade ainda. Só isso. Esses valores, porque bate-olho, são áreas maiores da ficha que chamam a atenção. É autoexplicativo também, né? Quer dizer, tem um nome da coisa, por exemplo, dirigir, e um número. Né? E aí você explica, o número 10 num sistema é alto, no outro sistema é baixo. Né? Nesse sentido, dá uma noção desses valores para a pessoa. Nesse sentido, os jogos de porcentagem são melhores. Um Call of Cthulhu, um Diamond... Eles são melhores porque a porcentagem é mais intuitiva. Tudo vai depender do sistema que o mestre está usando. Né? Então é uma boa chamada. Há sistemas melhores que outros para ensinar um iniciante? Porque uma coisa que me chamou a atenção nesse tema, na questão do sistema, comecei a jogar mesmo com o AD&D. E o AD&D ele tinha um jogo básico, principalmente para iniciante, e depois você tinha um complemento, que aí entrava a questão de perícias e habilidades. Então, para um iniciante, você só ensinava o básico, que era, na época, o taco, né, da vida, o CA. Que já não era tão básico assim. Que não era tão básico, não, mas... O taco já era meio abstrato. Não, mas, gente, tinha uma tabela embaixo, assim, taco. Aí você não, tem isso mesmo assim, cara. No D&Dzinho tinha essa tabela. Não, mas no AD&D também. No AD&D também. O AD&D é duas regras de taco. Não, mas no AD&D você já calculava e deixava fixo. No D&Dzinho, na verdade, não... No D&Dzinho não tinha taco. No D&Dzinho também tinha taco. É luta. Era luta, mas... Sim. Não, no D&Dzinho tinha uma... Que a ficha era até horizontal, né? Tinha uma tira. Você colocava os números prontos. Isso, no AD&D também.
Não tinha essa tirada. Também tinha. O problema do AD&D, que não tinha no D&Dzinho, eram os números negativos. No D&Dzinho só tem os números positivos. No AD&D já tem os números negativos, que se você tem CA com menos de 0. Mano, as fichas que eu usava, você tinha só uma estrela, assim, onde você colocava o taco. Não, mas embaixo tem essa tabela pra você preencher. Pouca gente sabia disso, cara. Vai ter uma tabela assim. E no AD&D e no D&D que foram... sei. Lembrei da ficha. Uma ficha que tinha as bordas escuras. Isso. Eu não usava essa ficha. Eu usava uma ficha da Dragon Magazine que não tinha. Será que os ouvintes, eles sabem o que é taco? Vamos definir o taco, né? Two Hit Armor Class 0. Né? Então, na verdade, eu tô falando taco agora esse episódio inteiro, mas quando eu era adolescente era TAC 0. Né? Porque o O era um 0, na verdade. Era um 0. E a versão em português, eles conseguiram fazer uma tradução que ficou bem competente até, bem legal, porque virou tentativa de atingir categoria de armadura 0. Eles só tiraram o H, né? Então, quer dizer, você continuava usando o mesmo termo e com uma tradução correlata que ficou legal. E assim, depois de um tempo, antigamente, por exemplo, no AD&D e no D&D, a categoria de armadura, quanto menor, melhor. Hoje em dia já é o contrário. Mas eu sempre tinha problema em explicar para o novato por que ele somava, mas subtraía. Sempre bagunçava a cabeça do novato. Você tem mais 5 para atacar, então é menos 5 no dado. Hã? Quando você trabalha com essas variáveis, você já entra na matemática do sistema, então isso complica um pouco para o iniciante. E eu diria nem tanto só para o iniciante, mas a pessoa nas primeiras aventuras, primeira, segunda, terceira, quarta, até ela acostumar com aquele monte de informações que tem na ficha. Mas a gente interrompeu o Arthur. Então... É o que eu estava falando, justamente em relação ao sistema. Hoje em dia, o D&D não tem mais essa separação, né? Ele tem um sistema bruto já completo. Não existe assim, você usa meio sistema para começar e depois você quiser entra nas regras avançadas. Não é que no GURPS que tem um guia nas primeiras páginas para você está começando agora, lê o capítulo 1, 2, 9 e 14. O GURPS já é fantástico nesse sentido, né? Você pode jogar ele tanto como um sistema básico, cru, como um sistema dos mais complexos que eu já vi, cara. Um simulador de realidade, né? E você já viu o GURPS 4ª edição? Não. Ele está bem mais complexo ainda. Bem mais complexo. Cara, mas continua a parte simples ainda. Olha, não. Sumiu aquela parte simples? Sumiu aquela parte simples. Não, eu parei na terceira. Basicamente o seguinte, para não alongar muito isso aqui, mas o GURPS 3ª edição, ele parte do pressuposto que todos os personagens são humanos. No GURPS 4ª edição, não. Você tem que comprar desvantagens ou vantagens para que o seu personagem seja humanoide. E isso está nas regras. Nossa, a complicação, você começa com uma forma amorfa. Não, você começa, por exemplo, dependendo de quantos braços o personagem tiver, não sei o quê. Então eu acho que GURPS 4ª edição ele dá um sistema legal para quem gosta dessa complexidade, mas para um iniciante, aquilo lá traumatiza. Dá danos mentais na pessoa. Mas tem um mini GURPS, né? Mas é uma iniciativa brasileira isso. O que tem, assim, original é o GURPS Lite, né, que é da 3ª edição, mas... É da 3ª edição. Mas enfim. Bom, e aí, continua. Então, o que eu falei é isso. Tudo vai depender do sistema que você vai estar introduzindo o novato. Então, tem sistemas que são melhores para novatos e sistemas que não tem. Já definimos isso. O AD&D era razoavelmente bom. O GURPS não é, na 4ª edição não é. A 3ª edição até que era, né? A 3ª edição era, a 4ª edição até, assim, aí eu acho que o AD&D e o GURPS seriam sistemas intermediários, porque dependem da paciência do mestre e do grupo. Nem tanto do entendimento do novato. Isso. Sabe que isso é uma coisa que muitos ouvintes agora devem estar horrorizados, né? Porque as pessoas têm um preconceito com o GURPS, mesmo gente que jogou, esquece que o GURPS tinha esse lado fácil. Todo mundo se lembra que o GURPS era complicado por causa de uma campanha muito negativa que aconteceu há algum tempo. Eu nem sei quem começou e quem terminou, mas eu concordo. O GURPS era um bom sistema para ensinar a jogar RPG, mas dependia realmente de um pouco de paciência do grupo experiente. O problema do GURPS, dessa campanha negativa, começou muito na época da Dragão Brasil. Né? Falavam que o GURPS era um sistema complicado, focavam muito naquelas regras ou que ninguém usa ou que são muito específicas, né? A pessoa fala, não, regra de natação, regra de voo, cara. Regra de enforcamento, ninguém usa regra de enforcamento. Muita gente fala mal sem conhecer da tal da regra para cavar buraco, tá?
Cara, como em nenhuma aventura você usa isso, você não precisa usar aquilo, tá? Tá lá se você precisar. A não ser que você faça uma aventura de piratas, onde você vai enterrar um tesouro, ou onde os personagens são coveiros, tá? Por Que exemplo. isso faça parte da narrativa, né? Que isso influencia em alguma coisa. Se você vira e fala assim, beleza, eu vou cavar uma cova aqui pra enterrar esse cara. Você não vai pedir pro cara rolar. É só se o cara tem que cavar rápido porque tá vindo, sei lá, uma chuva de meteoro. Não, mas ele assim, mas não era nem para você, não era nem regra para você calcular a velocidade. Ele falava: um homem cava tanto de terra em tanto tempo. Qualquer coisa, faça as contas. Se usa a ferramenta tal, faz isso, não sei o que. Cara, se você não vai ter cavar como atividade da sua aventura, passa adiante, tá? Mas houve muita picuinha com GURPS por conta dessas regras que eram para ocasiões muito específicas. Bom, e que sistema vocês consideram fácil para ensinar iniciantes? Que existam em português, eu creio, né? Ou podem ser Não, também. pode ser tudo. Porque o iniciante pode manjar de inglês. Mesmo você não... Na verdade, eu até vou falar isso. Você pode ensinar um jogo em inglês para o iniciante. Sim. Porque o cara vai ter que ler Strength, Dexterity e Wisdom, entendeu? Então você explica para ele, ó, Strength é quando você consegue... O cara não tem que ler nenhum texto em inglês. Porque você está ensinando, ele não vai ler o livro. Né? Você nunca dá o livro, ó, lê isso aqui para gente jogar. Não, você vai ensinar. Então você vai ensinar para o cara em português. A ficha vai estar em inglês. Então o cara não vai ter contato com as regras. É verdade. Então vamos lá, português e inglês. Só, tá? Francês não. Sistema novo, sistema Qualquer antigo. coisa, clássico, tá né? valendo qualquer coisa. Tá. Eu, particularmente, gosto muito do RPG Quest, do Del Deb, que ele fez justamente um mix dos RPGs clássicos com um sistema bem moderno e atrativo, simples. Ele simples. deu uma limpada boa no D20, né? E segurou mesmo só aquelas regras bem básicas que, sabendo aquilo, você consegue já fazer uma aventura bem legal. Isso, é verdade. E ele, para iniciante, assim, ficou um livro de fácil acesso, porque ele é relativamente barato. Ele custa menos de R$20, né? Se não me engano. Custa menos de R$20, R$19,90, eu acho. R$20, vai. Enfim, R$20, tá? Acho que tava 15 ainda já vem com as miniaturas, para a pessoa já ter noção de espaço, proporção e tudo mais. Eu acho que, para novato, é um dos melhores sistemas. Existem outros, tipo Refrão, eu gosto, é interessante. Refrão custa R$7 também? Ele é super simples, você se pega mais na questão do roleplay do que das regras. Só que o Refrão já se esbarra num ponto que a progressão dele é meio complicada. Acho que chega uma hora que o jogador exige mais, que ele não vai te oferecer. Já o RPG Quest eu acho que oferece uma gama legal, assim. Tem um sistema também, ele não é tão interessante, não tão fácil, digamos, interessante, ele é interessantíssimo. Ele não é um sistema tão fácil para novatos, mas é mais por conta da montagem de personagens que dá muita opção, que é o BESM também, que é o Big Eyes, Small Mouth. Você falou de repetição de anime, ele é um sistema genérico, né? Ele é focado no universo de animes e mangás, mas ele não precisa ser feito, as aventuras não precisam ser feitas com essa ambientação. Ele é um sistema genérico bastante para ser feito um tipo de aventura que você quiser, né? E eu acho que para mim é um dos sistemas que eu mais gosto. Ele para mim rivaliza com GURPS como um sistema genérico, e ele é mais fácil de você explicar pro personagem, pro jogador, como se usa. Eu já ouvi falar desse sistema, mas eu nunca vi. Para montar a ficha nem tanto, né? Ele é até meio complexo por ter várias opções, onde cada poder é mais ou menos como se fosse um plugin no personagem, né? Nossa. Ou no personagem, ou no artefato que ele quer. Você quer uma espada que tenha... Você pode ter um personagem que dá dano vampírico, ou você pode fazer uma espada que dá dano vampírico no cara. Então os poderes são meio que plugins, assim, né? Mas aí que a questão do iniciante é interessante você já entregar uma ficha pronta. Sim, né? Sim. Não, mas é que, só voltando no começo, que é um sistema legal para você trabalhar com iniciante, né? Tem que ser lembrou agora, né? Desde que você não construa ficha com eles. Isso é para depois. Mais alguma coisa? Podemos encerrar? Existe o BESM tradicional, da editora... Ele tá com a Art Wolf agora, não tá? Tava, mas eu não sei se ele chegou a ser publicado de novo, né? Mas era Guardians of Order. E saiu uma versão D20 que não ficou legal. A versão original é melhor. Eu acho, por exemplo, se a gente falar somente de sistema, o sistema Storyteller ele não é tão complexo. O problema da série Storyteller é que é legal você ter um conhecimento do cenário para você ter uma noção do que está acontecendo. E nesse caso, é bom... uma coisa que eu fui introduzido ao World of Darkness desse jeito. Nós fizemos mortais e ao fim da primeira aventura nós somos vampirizados. Certo. Porque aí o jogador vai conhecer a sociedade vampírica junto com o personagem.
Aí sim Você é não legal. cria um cara que já interessante. tá aí há 50 anos. Isso é né? interessante. E você cria também amor com o seu personagem, né? Também. E outra coisa que é muito legal no sistema Storyteller e no sistema Storytelling também, pra ser bem sincero, se você for ensinar alguém, eu recomendo o Storytelling porque ele está mais ágil e tem umas coisas que fazem mais sentido do que o Storyteller, especialmente porque no Storytelling você de fato cria humanos. O jogo parte do pressuposto que você vai fazer humano e depois vai colocar o template vampiro, o template lobisomem, né? Porque o Storyteller não, você tinha que ter os momentos mortais. E o mais legal é que ele não tem números, ele tem bolinhas. Então, tudo que você precisa ensinar para o jogador é o seguinte: progressão geométrica. 2 bolinhas de força, você é 2 vezes mais forte do que um cara com uma bolinha. 3 bolinhas de força, você é 2 vezes mais forte que o cara com de 2. 4 vezes de força, 4 bolinhas de força, você é 2 vezes mais forte do que o de 3 bolinhas. Sendo o 5 bolinhas de inteligência, você é 2 vezes mais inteligente que tem 4 bolinhas. É mais intuitivo, você tá querendo dizer. Exatamente, porque não tem número. Você olha, É visual, né? É de 1 a 5. E é bem visual, exatamente, é bem visual. Então, nesse ponto, facilita a vida. O novato não vai ter aquele choque de você dizer pra ele, você não se preocupa tanto com essa ficha. Porque ele vai bater o olho e é super instintivo. Então eu tenho... Tô empolgando. Então eu tenho 3 bolinhas de cavalgar e uma de direção. Isso quer dizer que eu sou melhor cavaleiro do que motorista. Né? E o cara dá pra entender, porque você fala pra ele, há 3 bolinhas, 2 vezes melhor do que com 2 bolinhas. É mais fácil de entender a progressão aritmética, especialmente porque ela é visual, do que a progressão geométrica. É mais fácil entender a progressão geométrica, especialmente porque ela é visual, ali são bolinhas, do que a progressão aritmética de outros RPGs. Mesmo que se o Call of Cthulhu tem lá que você tem 25% de chance de acertar um tiro, você só vai perceber o quão ridiculamente baixo é isso só jogando, entendeu? É verdade. Então, nesse ponto, o Call of Cthulhu, o sistema da Chaosium, ele é um pouco frustrante. Ele é claro, mas ele é frustrante. Porque você vai ser bom em 2 ou 3 coisas. O resto você pode esquecer que você tem. E o novato não vai sacar isso, porque ele vai ver que ele tem 20% de sei lá, spot. Então, de observar, ele vai tentar o tempo todo. Ele vai se frustrar o tempo todo, porque na verdade são 80% de chance de falhar, né, cara? Sobre o Storyteller e o Storytelling também, ele é um sistema legal para você talvez iniciar, desde que você não coloque na primeira aventura um combate muito complicado, porque as regras de combate do Storyteller, o Storytelling também, eu acho que está um pouco menos, né? Os combates eles são demorados, então as regras não foram, eu creio que as regras não foram feitas para combates tão fortes, até porque a ênfase do sistema sempre foi a interpretação. Então, às vezes você coloca, quem começou, por exemplo, a jogar com um lobisomem, por exemplo, você jogava já 15, 16 dados na mesa, é muita coisa. O pessoal até brincava, assim, o pessoal que gostava mais de D&D, GURPS, falava que Storyteller é jogo de búzio, né? Tanto dado que você joga na mesa. Desculpa quem gosta, né? Mas a satisfação de você pegar 15, 16 dados para rolar ataque ou para rolar dano era muito bom, né, cara? Isso é verdade. Ao passo do vampiro, você tinha 6 dados e tinha que dividir a parada entre ataque e defesa, hein? Porcaria. Então, mas de maneira geral, combates são demorados. Sim. O Storyteller era mais enrolado ainda, mas o Storytelling não, ele tá bem ágil. Dentro dos limites do que é um combate ágil no RPG, porque agora é uma rolagem só. Você rola, acertou, dano. Entendeu? O Storytelling realmente está um pouco mais ágil nesse aspecto aí, né? Em relação, na verdade, foi uma das evoluções dele, eu creio, do Storytelling em relação ao Storyteller, né? Esse barulho que vocês ouviram agora há pouco foi o Ivar instalando todos os dedos das 2 mãos dele. Desculpem, é hábito. Ainda bem que só foi das 2 mãos, né? Tá, e nossa. Da terceira mão ele não instalou nenhum dedo. Graças a Deus. Que faltou uma outra mão que fazer par com ela, né? Mas enfim, sistema gringo, eu acho que, assim, que surpresa, né? Que aflição que deu agora que o Arthur clicou numa coisa. Calma, tá piscando aí. Ainda tá piscando meio forte. Enfim, sistema gringo é um sistema que é parecido com o Storytelling, por ser feito com bolinhas. É o sistema Roll and Keep que era usado no RPG 7th Sea. Nossa, aquele que sistema é aquele muito RPG bom, cara. de piratas e meio baseado em renascença europeia, uma das melhores ambientações que eu já vi. Não, e o sistema também é muito bom. Era tá? dizer, o sistema em si é muito bom. O Rollkeep é, nossa, é muito Sim, bom. é bem legal. Ele também, assim, não precisa muito para o jogador acostumar com ele. A restrição é, não dê para o iniciante um personagem que use magia. Porque esses, no Roll and Keep, no 7th Sea, são bem complicados de jogar, porque cada tradição de magia
é um sistema diferente. Cara, olha, mas eu acho você que tirou isso... do fundo do baú. Eu nem lembrava que existia esse sistema, cara. Mas eu acho que esse negócio de magia é regra geral. Pra iniciante... Exceto na quarta edição. No AD&D também era assim, né? Não dê magia pro seu não dê magia personagem. pra inicial. Iniciante no AD&D, no D&D terceira edição especialmente. No Storyteller não comece com Mago Ascensão, comece com Mortal, pelo amor de Deus, né? Mas na quarta edição ela quebrou isso, porque especialmente com os cartões, nesse caso agora com o D&D em português não tem tanto problema. Quando o D&D estava só em inglês, o jogador novato tinha que manjar de inglês. Mas basicamente, cara, você dava os cartões. Você tem esses 2 poderes at will, este poder por encontro e este poder diário. É o que você pode usar. Você gasta o cartão. Exceto que você vai virar de cabeça para baixo o cartão que você já usou. Exceto os verdes. Verdes você pode usar quantas vezes você quiser. Cara, resolvido o problema. Você não tem nem que explicar, porque o cara tá lendo ali. Enquanto ele tá ouvindo uma cena, enquanto ele não está jogando, né, ele vai lendo e já vai pensando quando que pode usar cada um. E nesse caso, vale tanto pro D&D quanto qualquer outro sistema. O DM... ou no caso, o jogador que você virou Cicerone, do novato, tem que conhecer a ficha do cara também. Porque o novato, chega uma hora, cara, que você vai virar e falar assim, o que você faz? O novato trava. Porque ele não sabe o que ele pode fazer. Exatamente. E aí é uma regra de maneira geral. Não pergunta o que você faz. Se você pode fazer qualquer coisa, você não sabe o que você pode fazer, então você não faz nada. Delimitações. E aí, você vai passar pela porta ou você vai se esgueirar por trás da construção? Porque aí o cara tem a opção, entendeu? Não, então beleza, eu quero entrar com eles então, vou me esgueirar pela porta. Mas eu posso fazer uma outra coisa? Porque aí sim. Isso, porque aí, só que você deu a opção e aí talvez crie uma terceira. Mas se você fala o que você faz, o cara trava. Quando o novato percebe que os outros jogadores mais experientes não têm essas opções e que eles já dão as ações meio de bate-pronto, então ele vai se acostumando a isso também ou vai começando a querer pensar fora da caixa. E aí sim ele vai poder... Mas e quando o novato quer tomar a frente de tudo? Também tem essa situação, né? Você já viu essa situação? Já vi acontecer. Nossa. O novato, tipo, apareceu uma pessoa, era um NPC, eu vou matar o NPC. Sabe, é aquele novato total killer, né? Novato o cara, ogro, né? Se não são os outros jogadores segurarem ele, sabe, ele saiu matando todo mundo. Mas até ele pegar o espírito da coisa. Isso eu acho que também foi muita influência aqui de Diablo. Cara, eu acho assim, é o tipo de jogador que precisa de uma coisa muito simples. Um abraço, sabe? Ou terapia. Mas aí você fala pra ele assim, não, pera um pouquinho, por que você quer bater nele? Você não quer conversar? Porque às vezes, nesse ponto você pode meio que jogar com algumas cartas à mostra, sabe? Como o DM. Você fala assim, olha... Esse cara talvez seja legal você conversar, porque ele parece ser meio um sábio, assim. Quem sabe ele não identifica o item mágico que você não sabe que. Aí ele, então pode. Aí você vai lá. Então você conta pra ele, você dá meio que dicas. Você não conheceu o jogador. Ele queria bater numa pedra, cara. Eu falei, tem uma pedra, eu vou destruir a pedra. Isso parece aqueles caras do Dead Wives, Attack the Darkness. Mas no final do jogo ele entendeu. Ele entendeu e relaxou. Mas isso é uma boa... Que bom, cara. Que bom. Que legal. Quem abraçou ele? Mas isso é uma boa conexão com outro problema, isso com os jogadores experientes. Os jogadores experientes, pelo menos de minha experiência própria, eles ficam querendo explicar pro novato que o personagem não é ele. Né? Desencana, velho. Essa conexão, primeiro você tem duas etapas importantes. O jogador vai aprender a se conectar com o personagem e deixar de fazer coisas estúpidas. Tipo assim, quando você não tem conexão nenhuma com o personagem, você está com um ponto de vida e continua lutando. Se você estabeleceu já essa conexão, essa relação com o personagem, você toma uma pancada que tira metade dos seus pontos de vida e assim, opa, eu acho melhor retroceder, porque aí você começa a pensar como personagem, você se imagina naquela posição e fala assim, se eu fosse esse cara e eu tivesse tomado essa porrada, eu vou retroceder e reagrupar, né? Você não é porque não é um personagem de videogame, né? Você tem esse nível que os RPGs de videogame não têm, que é essa conexão com o seu personagem. Ironicamente, eu tenho esse tipo de conexão com first person shooters. Com FPS, com RPGs de videogame eu não tenho essa conexão. Eu deixo o cara dando porrada até ele morrer. É porque o RPG de videogame você tem save points. Você salva o jogo. E você tem vários personagens. Você raramente se conecta com um só. É verdade. No RPG de mesa você tem um cara só. E ele é linear, né? Ele acaba sendo linear o RPG de videogame. Também. E tem outra coisa que você aprende também. Isso você aprende com o tempo. Leva um tempo para você aprender isso. E vem naturalmente. Não tente forçar o novato, isso vem naturalmente. Outra coisa que vem naturalmente e leva também um tempo
é justamente o contrário. É você se desconectar do personagem. É o clássico, eu sou fã do Capitão América, entendeu? Ordeiro e bom, mas eu tô com um personagem aqui que é caótico e neutro. Entendeu? E a ideia de assim, essa atitude, eu como pessoa jamais faria isso, mas o meu personagem faria. Isso vem muito naturalmente porque depois de um tempo, o jogador começa a querer esses desafios. Como seria interpretar um cara certinho? Ou como seria interpretar um cara que é mau? Sabe? Como seria, sabe, o cara é meio caótico mesmo, meio Wolverine, o jogador pensa assim, como seria interpretar então o Super-Homem? Sabe? Então isso naturalmente não force, tá? Deixa o cara fazer o que quiser. A gente está pensando aqui, primeira sessão de jogo do novato. Isso, a primeira sessão de jogo. Então, pede para os jogadores não forçarem a barra. Se alguém fala assim, não, mas você não pode fazer isso, seu personagem é de alinhamento que você fez a ficha. Não, seu personagem é bom e neutro, seu personagem não pode fazer isso. Pede para o jogador e fala assim, não, deixa ele fazer. Deixa fazer, porque é o seguinte, é aquele momento em que o jogador novato está experimentando coisas. Tá? E é aí que ele vai saber se ele vai gostar do RPG por conta própria, se ele não vai gostar porque ele não curtiu, ou se ele não vai gostar porque todo mundo ficou querendo dizer como que ele tem que jogar. Pressionando, né? E depois isso é uma outra questão. Quer dizer, o grupo às vezes, por ter um novato, não vou dizer que o grupo recusa um novato, mas eles querem que o novato se adeque às regras do grupo muito rapidamente. É porque todo grupo de RPG tem sua dinâmica, né? Ou não, né? Ou estão tão empolgados que tem um novato que querem ajudar ele de qualquer maneira. Não, verdade. Não, faz isso. Não, você pode fazer tal coisa. E chegam a jogar por ele, né? Chegam a jogar por ele ou sobrecarregam ele com possibilidades. Nossa, eu posso fazer tanta coisa, muita coisa, eu não sei o que fazer, porque você está dando várias opções. Não, cara. E isso eu acho interessante, se entrar um novato, o mestre conversar com os veteranos. E pedir, falar, não, relaxa, deixa ele fazer a ação dele, né, e tudo mais. Mesmo que você faça uma aventura até um pouco mais light, nessa ocasião em que você vai ter um novato na mesa, até para você não deixar todo o grupo tão pressionado, e nem um novato com tanta responsabilidade de, por exemplo, ter que se manter vivo e passar pela aventura sem atrapalhar o grupo, né? E aí é que entra uma outra categoria de ensinar RPG aos novatos, que é o grupo de novatos. Que aí eu acho que é bem mais fácil, você, DM experiente, vai mestrar para um grupo só de novatos, que é o outro lado da moeda. Que aí você trabalha com um grupo homogêneo, né? E a dinâmica é diferente, especialmente se eles não se conhecem. Em convenções é muito comum, por exemplo, no RAF, no RPG Araraquara. A gente vai ver isso hoje, né? Na nossa entrevistinha com os novatos. Verdade. Quando essa sessão for ao ar, já vai ter passado o Ribeirão Anime Fest. E tem sempre uma sala para RPG lá. E o Arthur gravou umas entrevistas com alguns novatos. Então esse episódio não vai ter voz de fundo, vai ter as entrevistas. E vocês vão entender o que a gente está falando. A gente está falando de teoria, vocês vão ouvir os caras na prática. O que eles acham, exatamente. O que eles gostaram, não gostaram. Mas e enfim, tudo mais. Um grupo de novatos eu acho mais fácil. Em primeiro lugar, porque a dinâmica de começar o jogo muda. Eu não entrego as fichas para os novatos na hora. E aí muda uma coisa, eles vão construir as suas próprias fichas. Construir assim, eu já tenho as fichas, mas eles vão preencher. Mas você escolhe o sistema também, né? Também escolho o sistema, é verdade. Então, eu gosto de pegar aqueles sistemas que a ficha tem dois lados, mas só tirar xerox de um lado. Sabe? Ignora D&D terceira edição, ignora feat, sabe? Ignora equipamento. Se é o World of Darkness, pega só aquela ficha mais simples mesmo, aquela que tem uma folha na frente, ignora todo aquele resto, e essas fichas que tem dois lados, sabe? Se a ficha não tem dois lados, vale a pena tentar dar uma adaptada nela, sabe? Pega a ficha de... Deixa eu ver se eu consigo me lembrar de alguma coisa agora. A ficha de Savage Worlds é muito boa para isso, porque ela não só é de um lado só, como ela é pequena, ela é uma folha A5, né? Senhor dos Anéis tem dois lados também. O ideal seria você adaptar a ficha para os novatos, mas isso nem sempre é prático, nem sempre você tem a habilidade ou a paciência de mexer no CorelDRAW para adaptar uma ficha. Cara, é para isso que tesouro e cola, sabe? Pega um tesourão, recorta, né? Cara, Xerox. Máquina de Xerox, cara. Que impressora, mano. Para que essas coisas, sabe? Das primeiras fichas da quarta edição, quando saiu o jogo, durante muito tempo era uma ficha diferente, não era ficha normal. Então ele tinha o básico do personagem na frente e atrás só tinha os powers. Então você dava só a ficha inicial, a ficha da frente para os jogadores,
E os personagens que vieram em The Keep of the Shadowfell. Keep of the Shadowfell, no Brasil ficou Fortaleza do Poder das Sombras. Vem 5 personagens e você pode pegar mais um Tiefling Warlord na internet. É desse jeito, na frente é uma ilustração, que é muito, muito importante para o jogador ver ou ilustração ou miniatura, para ele ver como é que é o personagem dele. E na frente só o básico. Os poderes vêm atrás. Então, quando eu mestrei para novatos nos Game Day, do ano passado, eu dava só a folha na frente. Depois, na hora de explicar os poderes, aí eu dava a folha com os poderes. Então, sem ficha, porque o jogador, como você escolhe o sistema e todo mundo é novato, aí é melhor você ir ensinando passo a passo. E aí eu uso a técnica consagrada pelo D&Dzinho da Grow, porque para mim ainda é o melhor RPG para se ensinar novatos, para ensinar um grupo de novatos. Mas acho que se você pegar a regra do RPG Quest, você vai gostar, cara. É aquilo evoluído? Evoluído. É muito evoluído. É aquilo mais streamline, sabe? Entendi. Porque a fuga da Dungeon Design... Você perde um pouco do ranço de algumas regras mais complexas, como o próprio taco, que a gente falou agora há pouco. Tá. É verdade, tem essas complicações. Joga os dados, soma e vê se você consegue. É porque no D&Dzinho você não vai perguntar qual que é o taco ou o tac 0 do jogador. Ele vai falar assim, esse monstro tem CA 7. Ele olha, então precisa de 15 para acertar. Né? Porque tem aquela tabelinha. Né? Então, a fuga da Dungeon de Zanzibar é maravilhosa para ensinar novato. Porque já vem a dungeon, o mapa, já vem as miniaturas, e esse estímulo visual é importantíssimo. Por isso que eu não recomendo começar com World of Dark. Esse estímulo visual de ver fichinhas, ver miniaturas, ver mapa, ver ilustração é muito importante. E os jogos de fantasia são a porta de entrada de todo mundo no RPG, né? Por que não você reproduzir o que foi feito com você? Você começa jogando um jogo de fantasia e mostra isso pro cara. Depois você mostra um jogo mais adulto ou um jogo mais sério. Mais abstrato, talvez, né? Um jogo mais abstrato. Uma coisa que me veio à cabeça. Na nossa época, quando a gente começou a jogar RPG... Eu acho que tinha todo um mistério também por trás disso, né? RPG era um jogo meio que proibido e tudo mais. Hoje não tem tanto esse mistério por trás dos jogos. Hoje em dia, assim, em relação a antigamente, né? Hoje em dia você tem muito mais opções de entretenimento. Você tem videogames muito bons, você tem internet, você tem atividades ao ar livre que você pode fazer. E o RPG, ele é mais um. Tá. Antigamente ele era aquela coisa meio renegada, tá? Isso era legal. Coisa de gente estranha, né? Coisa de gente estranha. Isso chamava muita atenção. Os jogadores, às vezes, como era difícil explicar o que eles faziam, eles se retraíam até em guetos mesmo, né? Não gostavam muito de explicar para os outros o que era. E não aceitavam novatos. Muitas vezes não aceitavam novatos na mesa. Era só aquele grupinho. Hoje em dia eu acho que o negócio está um pouco mais tranquilo, tá? Então o RPG é mais uma opção que o pessoal tem. Eu acho que assim, há uns 3 ou 4 anos atrás, o RPG deu uma morrida boa. Foi quando parou-se de publicar tanta coisa. E agora eu vejo que tem material bom saindo e as pessoas estão começando a voltar a ter interesse, né? Digamos que ele deixou de ser moda, ou seja, 15 mil pessoas no encontro de RPG, 16 mil pessoas que foi o que já chegou a ter. Eu acho que dessas 16 mil, assim, talvez... nem todas fossem entusiastas mesmo. Estavam indo lá por curtição, ou para ir com os amigos, ou porque... Não era para jogar e... Ou então porque era a moda do momento, era a bola da vez. E depois o RPG, especialmente o Encontro Nacional, que era um termômetro interessante, ele deu uma murchada boa, mas a qualidade dele ficou legal, porque era só o pessoal que era entusiasta mesmo, ou aqueles curiosos que realmente tinham vontade de conhecer. Não é assim, entre as várias opções de entretenimento, escolheram aquela. E aí é onde você acaba topando com um monte de novato. Tem gente que vai nesses encontros, né, que são divulgados na cidade inteira, para querer jogar. É o que mais tem aqui. Toda vez que a gente faz um dia D, ou um RPG, um Game Day, toda vez que a gente faz aqui em Ribeirão, das vezes que eu fiz lá no Curupira, dava uma mesa de experientes que queriam jogar a aventura do Game Day e 3 mesas de novato. Né? Inclusive, é uma dificuldade de conseguir DM para jogar com novato aqui, né, cara? Isso é verdade. É uma dificuldade conseguir DM pra jogar com novato. Pois é. E eu acho tão gostoso, cara, porque você pode pegar um cara sem os vícios do jogador experiente. Tem jogador veterano, ele tem uns vícios que é difícil de fazer de fazer perder, né? Aquele jogador que é ditador de regra, cara. Nossa. Ou então, mas aí que tá. Ou aquele jogador, você cometeu o erro no seu primeiro grupo de fazer com que todo esqueleto se levantasse e atacasse. Então você nunca mais conseguiu dissuadir os jogadores de atacar todo o esqueleto que encontrasse. Mesmo que você nunca mais tenha colocado morto-vivo. Você pode começar de novo com um grupo e não cometer esse erro. É que muitas vezes também os mestres têm vícios. Não só os jogadores. Né? É verdade. Você está acostumado a mestrar de um certo jeito e acha que aquele é o jeito certo. Ou você está acostumado a mestrar só para o seu grupo. Pelo menos aqui em Ribeirão existe um pouco disso. Existem vários grupos de RPG, mas eles não se comunicam. Eles não têm intercâmbio de jogadores. E quando tem, a experiência nem sempre é das melhores.
Mas sobre a Dungeons & Zanzibar, eu acho que ela pode ser reproduzida por outros RPGs, porque a fórmula é muito simples. Você começa com jogadores dentro de uma cela e você tem uma lista de nomes. São 8 nomes e você dá a lista de nomes e os jogadores escolhem que nome eles querem. Claro, se alguém disser, eu não quero chamar Jaina, eu quero chamar Han Solo. Beleza, você é o Han Solo. Né? E aí, tá na hora de vocês saberem quão fortes... tem uma hora que vem um Hobgoblin lá e joga o Axel pra dentro da cela. O Axel é um NPC, né? Isso, ele vai acompanhar o pessoal na fuga. Exatamente. E aí ele fala assim, acho que vocês não são muito fortes, é isso aí, eu vou ser o chefe dessa cela. Aí o Axel ele é meio que um provocador, né? Exatamente, do pessoal. Porque ele vai provocar a reação dos jogadores. E aí você diz pra eles, vocês concordam com isso? É hora de saber quão bons vocês são, né? Ou quão inteligentes ou quão fortes. Aí você fala assim, anotem aí, fulano, anota, né, nesses 6 quadrados aí, anota 8, 16, 15, 12, 10 e 11. E você, anota 16, 14, 12, 10, 10, 10. E você, anota 7, 9, 18, 17, 15. Beleza. Marcelo, você está falando tudo isso de memória? Era assim mesmo? Não, eu chutei 6 números 3 vezes. Porque você já fez a ficha para eles. Sim. Porque, na verdade, na Dungeons & Zanzibar, o original era eles rolarem. Rola aí quanto deu sua força, rola aí quanto deu sua inteligência. Rola... Só que isso poderia sair personagens, primeiro, muito desequilibrados, que é uma coisa que não recomenda-se para novato, um personagem muito melhor que o outro, ou personagens que são todos porcaria. Então, já faz 3, 4 fichas equilibradas. Mas é interessante que pelo menos um atributo ele não seja bom. Sim, é uma coisa que eu sempre faço. Um atributo negativo e um atributo muito bom. Eu sempre coloco. Porque tem muito novato, não quero, tem menos que estão, não vou ter nenhum bônus aí. Então, mas sabe o que eu faço isso? Para direcionar o cara. O cara que tem Constituição 18, Força 16 e Inteligência 8, ele não vai escolher outra coisa a não ser o guerreiro. Então eu já direciono para facilitar, porque eu vou deixar eles escolherem assim. Eu já escolhi para eles, mas eu vou deixar eles escolherem o que eles querem fazer. A ilusão do livre-arbítrio, né? Exatamente. E aí você pergunta o que vocês querem fazer. Como o cara que está vendo aqui que a sabedoria dele é mais alta, a sabedoria às vezes não é uma coisa muito fácil de sacar, você explica o que é a sabedoria. Você vai tentar dialogar com ele e tal. Ou então, carisma, seu carisma é alto, então você pode tentar convencê-lo por causa do negócio dos pães, né? Que o Axel rouba os pães lá. Aí eles vão, aí já aprendem a mecânica mais básica do jogo. Depois que eles fogem, que eles chegam na primeira sala, que eles encontram algumas armas, você já ensina como lutar, só arma, armadura não. Na outra sala, armas à distância. Inclusive tem uma área para eles treinarem. Isso, né? Aí depois é que eles vão pegar. Inclusive esse personagem, o Axel, né, que é o chato da aventura, né? Mas é realmente ele que vai guiando os personagens, porque ele funciona como oponente para eles em todos os cômodos. Então, se eles vão ter que aprender, por exemplo, a lutar com arma de combate de perto, alguns vão lutar contra o Axel no combate de prática. Se é uma arma à distância, eles vão praticar uma aposta de tiro ao alvo com o Axel. Então eles estão combatendo contra um, digamos, aliado, né? Então não tem perigo deles testarem essas habilidades dele. E a magia, por exemplo, você vai aprender na sala 12 ou 14 só, que é quando encontra o pergaminho. E aí você vira pro cara que é mago ou elfo e diz assim, e quer saber, você também sabe usar magia, né? Então nessas horas você vai passo a passo ensinando as regras, né? E super simples, esquece alinhamento. Se for World of Darkness, cara, esquece natureza e comportamento. Uma hora o jogador vai perguntar, o que é natureza e comportamento? Aí você explica, você vai explicar, ele não vai entender, porque é difícil sacar natureza e comportamento. Com o tempo e com a experiência, ele vai naturalmente sacando, então eu posso ser de um jeito e me comportar de outro. Nesse esquema do D&D na Dungeons & Zanzibar, inclusive cada sala era um cartão diferente, não era nem um livro, né? Cada sala que você descrevia para os jogadores era um cartão que ficavam todos guardados numa caixinha. Isso. A parte da frente era a regra e a parte de trás era o que você tinha usado para que o DM aprende com um jogo solitário, que é a parte de trás do cartão. Isso, que é quase uma aventura solo, né? Agora, dois pontos que a gente vai tocar mais rapidamente, porque não tem muito o que discutir, mas é importante levantar a bola. Manter o foco. Isso vale até para mesas experientes. Claro que é uma reunião social, RPG, mas também é um jogo. Então, vira e mexe, a gente faz isso aqui no podcast. A gente às vezes está falando de um assunto e muda de assunto e lembra de outra coisa. O que você não pode deixar fazer, especialmente na mesa de novato, é deixar eles esquecerem o jogo. O foco tem que ser no jogo. Você não pode também ser um tirano, porque senão eles vão transformar o prazer de jogar o jogo num motivo de obrigação. Que droga, tem que jogar RPG, não posso me divertir. Né? Então, deixa os caras... Às vezes sai uma piada, entendeu? Deixa eles rirem, deixa eles brincarem com essa piada por alguns minutos. Depois você chama de volta
pro jogo. Isso vale até para jogadores experientes também. O que atrapalha muito RPG, hoje em dia, são os malditos smartphones e os laptops. Cara, eu proíbo smartphone e laptop na minha mesa de jogo. Não, na verdade eu já peço para os jogadores colocar o telefone no silencioso, porque é muito chato você interromper. Aquela cena dramática do jogador, o personagem pendurado no precipício e vindo o Emic para dar um chute no pé, na mão dele para ele cair, toca o telefone de alguém. Quer dizer, chegou perto. é similar. Você tem que atender. As pessoas nunca vão apertam assim, ocupado. Tem uma função ocupado quando tá tocando, gente. Usa isso também. Quer dizer, mas é igual você faria como se você estivesse no cinema, sabe? É até eu acho muito interessante isso aí que você faz, Marcelo, porque se a pessoa, claro, emergências à parte, né? É por isso que o telefone tem que ficar no silencioso, não desligado. Você, quer dizer, se você... Algumas ligações, aquelas que não forem tão importantes, se você ignorar, você está mostrando para o grupo o quanto aquela reunião é importante para você. E laptop também. Neguinho não tem jeito, cara. Ainda mais se você joga no lugar que tem rede Wi-Fi, neguinho vai conectar na internet, vai querer mostrar o videozinho de YouTube do... não sei, não é minha vez de sei lá, porque o jogador tá desmaiado. Se o jogador estiver desmaiado, tudo bem. Né? Se o personagem está desmaiado, aí ele vai querer mostrar o videozinho do YouTube pro outro cara. Então, nada de laptop. Tem nego que gosta de levar livro no laptop, ficha... Não. Livro, primeiro que é importante você ter os livros para poder consultar, né? E ficha na mesa sem muita tecnologia, sabe? Só na mão do mestre, talvez. E mais alguma coisa a acrescentar sobre isso? Não, acho que... É isso aí, cara. Foco é importante, eu acho que quem comanda aí, quem vai decidir é o mestre. Até porque hoje em dia, o índice de atenção das pessoas com tantas opções tecnológicas está muito mais baixo. Então, quer dizer, você tem que tentar manter a atenção do grupo focada na aventura o máximo que você puder. E hoje em dia isso dá muito mais trabalho. Tá? Se houver todas essas distrações na mesa, você não vai conseguir. Tá? Então, uma mesa de D&D que eu joguei há um tempo atrás, tá? Qual que era a única distração que havia na mesa? Os livros de regras. Tá? E isso o mestre permitia. Se for os personagens magos, eles chegavam a ponto de ter cópias do livro do jogador para estudarem magias, e se eles tivessem que conversar com alguém, eles iam para a sala ao lado, sobre coisas fora do jogo. Mas eram regras que tinham sido aceitas e acordadas pelo grupo inteiro. Né? Mas num grupo só de novatos, você vai levar seu livro básico. Sim. Né? Sim. Até para não distraí-los com aquele monte de ilustração bonita, um monte de regra. Eu posso cavar buraco? Não, você não pode, desse aqui. Não, porque você não tem pá. Pega o livro do mestre e fala, nossa, olha, itens mágicos, me dá um desse, Exatamente. Nossa. Posso ter um daquele que aparece no filme? O pior é que eu não posso, me dá um desse, eu acho desse. Quando é que meu personagem vai ganhar essa espada falante mais 5? Nunca. Nunca. Mas tem outra coisa importante também. O momento de aquecimento, para entrar no clima, porque os jogadores novatos, ou o jogador novato, se for só um, ele vai querer ver aquele monte de dado bonito que todo mundo tem. Ele vai querer folhear o livro. Deixa o cara folhear o livro. Todo mundo tem, menos ele, né? Ele vai querer olhar todas as miniaturas. Ainda mais o Arthur, por exemplo, que chega com aqueles negócios de pesca. Como é que chama aqueles? Caixa. Aquela caixa de pescador lá. Que ele abre assim, aquele monte de miniatura. Eu chego com meus ziplocs, aquele monte de miniatura. E as miniaturas large são fantásticas. Opa. Né? O cara mostra, não esconde. Põe tudo na mesa. Deixa os jogadores brincarem alguns minutos com aquilo, até eles se acostumarem. Deixa pegar, deixa olhar, deixa fazer perguntas. A questão de tocar nas coisas é muito importante, sabe? Deixa porque isso estabelece conexão. É igual folhear um livro, né? Quando você pega o livro pela primeira vez, você folheia. Então assim, tem esse momento de entrar no clima. Deixa eles ficarem curiosos, até porque para depois eles não virem que o DM tem uma miniatura de um dragão ali e vai querer ver no meio do jogo. Não, deixa ele já ver a miniatura agora. Isso é importante, mas tem outra coisa igualmente importante, que é o momento de descompressão. Acabou o jogo, o que muito grupo faz, acabou, beleza, falou, até semana que vem. Só que aconteceram coisas no decorrer do jogo que o jogador novato ele pode confundir as coisas. Pode ter acontecido alguma coisa, o personagem morreu, ou o personagem foi atacado, alguma coisa assim que deixa ele meio chateado, ou deixa ele meio empolgado com alguma coisa. Tipo, porque tá no meio, vai começar uma grande batalha campal. Você tem que acabar o jogo e dar um tempo para eles extravasarem isso. Agora acabou o jogo. E você estimule como DM, puxe conversa com eles. O que você achou do jogo, mas já no tempo passado? O que você achou do jogo? Como é que foi? E aquela parte que aconteceu tal coisa que vocês acharam? Você dá essa fagulha, eles vão começar a conversar entre si sobre o jogo. Mas você vai perceber que eles vão conversar sobre o que aconteceu.
Né? E para ter essa descompressão, para eles saírem do clima. E você do tem um jogo. feedback também como mestre. E esse feedback, exatamente, acaba sendo um feedback. E isso também é importante, para você ver às vezes o que você fez de errado, o que você tem que melhorar na próxima sessão. E o que eles querem. Exatamente, porque você vê se esses jogadores gostaram mais de combate, gostaram menos de combate. Exatamente, para ver o que eles querem. Esse momento de descompressão é importante para isso. Bem lembrado, Arthur. O importante também é o seguinte, claro, momento de descompressão, tudo, muito legal isso aí, você trabalhar com feedback, mas essa é a hora em que o mestre deve mais ouvir do que falar. Que é a hora que o mestre pode ouvir os comentários dos jogadores. Naquela cena podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, achei que fosse tal coisa. E nessa hora o mestre está lá anotando ideias para as próximas aventuras. Né? Tudo baseado naquilo que os jogadores estão falando. Tá? O mestre, nessa hora, o mestre nem precisa interromper muito. Não precisa nem participar tanto da conversa. Porque é a hora onde o jogador iniciante vai fazer contato com o resto do grupo. E vai socializar com o resto do grupo. E o último ponto que já abordamos sobre o negócio de entrar no personagem e sair do personagem, que é o jogar dados versus interpretar. Em primeiro lugar, o jogador novato ele não vai sacar o que é interpretar. Ele vai rolar os dados. Com o tempo, ele vai sacar. E mais, pode acontecer do cara não gostar muito de jogos muito interpretativos. Isso isso acontece. Você tem gente que Conheço prefere... pessoas assim que gente... eles não sabem entrar no personagem, só fala tudo em terceira pessoa pro personagem. Não, Meu personagem não é pegou questão... um copo. Mas não é uma questão de saber. Acho que é uma questão de preferência. Não, preferência, né? preferência. Tem gente que gosta do RPG por causa do lado dramático, de interpretar, de um mini teatro ali. E tem gente que gosta por causa da aventura. Tem gente que gosta de matar monstro. E eu detesto quando o neguinho diz que isso é coisa de jogador pouco experiente. Não é. Bobagem, quer dizer, faz parte do jogo, poxa. Tá. Quer dizer que você só é um jogador experiente se você é dramático, interpreta o vampiro trágico. Qual é? Sabe? Não, cara. Pra mim tem outro nome. Emo. Então, tem gente que gosta da aventura, de matar monstros, de ganhar XP, subir o personagem de nível. Existe esse lado do RPG, que é o lado mais lúdico, o lado de evoluir o personagem, de ganhar item mágico. Isso é tão divertido quanto interpretar Que é o G do RPG, né? Então, faz parte do nome do jogo, pô. Se você descobrir que o seu novato está indo mais para esse lado, né? Ele gosta de ganhar, de subir de nível, ele gosta de ganhar item mágico, ele gosta de conseguir artefatos novos, ele gosta de ganhar magia nova, gosta de matar monstro. Gente, é o jeito dele, é o que ele viu de prazeroso no RPG. Você força ele, não, tem que ter o lado interpretativo, o lado dramático, rolar dados, não é importante. Você vai fazer com que esse cara procure outro grupo. Né? Ou pior, pare de jogar, né? Pare de jogar RPG. Porque ele acha que ele tá jogando errado. E não tem jeito errado. Isso é tão gostoso quanto interpretar. Né? Agora sim, falamos de montar, de compor o grupo, de deixar o novato se sentindo satisfeito e confortável ali, apesar guardadas as devidas proporções. Mas e o tipo de aventura que é legal você colocar para um iniciante jogar? Eu acho que vai nessa senda do rolar dados versus interpretar. No começo, como o cara não vai sacar muito o que é interpretar, e às vezes pode descobrir que gosta, pode descobrir que não gosta. Mas no começo você não tem muito essa ideia. O jogador novato precisa de algumas sessões de jogo para começar a perceber que dá para fazer isso. Então eu recomendo jogos de aventura. De preferência, jogos que simulem o que o jogador viu na TV. Isso é fácil quando você conhece o cara. Trabalhar com clichês, talvez, né? Os clichês de fantasia, sim. Isso é fácil quando você conhece o cara. Eu sei que aquele cara gosta muito de Star Wars, então vou fazer um jogo de iniciante, um jogo inicial para ele de Star Wars. Se você não conhece, especialmente quando é um grupo de novatos e você está numa convenção, né? Uma convenção, cara, você bateu o olho, os caras tá calor pra caramba e estão usando aquele chapéu de orelhinha, faz uma aventura de Naruto, faz uma aventura de Dragon Ball. Mas assim, muita ação, muita aventura, pouca interpretação, faz com que eles rolem dados. Né? De preferência, vejo que quando você montar a ficha, faça com que eles sejam muito bons em alguma coisa. E deixe que eles ganhem alguns combates, né? Não, os combates têm que ser fáceis. Né? Os combates Pelo menos os primeiros, né? Mas a ideia básica é isso. Nós demos uma passada em cima dos pontos mais importantes, do que você tem que mais prestar atenção e dos principais erros que se comete ao mestrar para novatos. E, gente, convide o novato para o seu jogo. A gente tem que difundir esse hobby. Quanto mais gente joga, menos preconceito tem. Tá? É muito fácil você sentar no seu canto com o seu grupo de 6 pessoas que você joga há 20 anos e reclamar de preconceito. Difícil é você propor na escola para ter um jogo de RPG com o Desafio dos Bandeirantes ou com o Mini GURPS Descobrimento do Brasil.
sabe? Isso é difícil, porque é muito fácil você ficar reclamando. Fazer alguma coisa a respeito é difícil. E a gente joga RPG, a gente gosta de dificuldade. Não é chato quando a gente vence todos os monstros e todos os desafios são fáceis? Não tem graça, né? Não tem graça. O gostoso é quando tem um desafio. Traz um desafio pra vida real. Ver como é que você se sai fazendo ele, né? E se não trouxermos iniciantes pro hobby, com o passar dos anos, vai ter cada vez menos gente jogando. Pois é. Um dos sobrinhos da minha mulher vai fazer 12 anos. E eu estou à procura de uma caixa do D&D da Grow pra comprar e dar pra ele de presente, porque 12 anos já tá na época. Dá um desses aqui que você não vai se arrepender, cara. Melhor RPG Quest? Te juro que você não vai se arrepender. É mesmo, cara. Eu quero... Leve e dá uma lida. Manda abraço, você vai curtir, O livro é enorme, né? Enormíssimo. Ele tem 32 páginas. Pra você ver a complexibilidade. E ele é impresso em uma cor, né? Não, pera um pouquinho. Em preto. Isso aqui é Não, esse daqui é pra jogar completo. Esse daqui é um módulo básico que... É um RPG avançado. Não, você tem trocentas mil raças, você pode jogar em qualquer ambientação que você imaginar. 32 páginas já é o suficiente. Esse daqui você joga nessa ambientação que é meio romano. Esse aqui é romano. Aí você tem romano, você tem medieval clássico, né, fantasia clássico, você tem aqueles Reino de Jade, que seria... Que é meio oriental, assim. É meio oriental mesmo. E tem o oriental bem japonesão, que tem os samurais e tudo mais. E o legal é que o que ele fez... Cada um mexe com um tipo de jogo diferente. O RPG clássico, né, o que seria na Arcadia, né, que eles chamam o nome no mundo, ele é dungeon. Então você tem todos os módulos da dungeon e você vai reconstruindo a dungeon na frente da pessoa. Que legal. Isso é muito legal. Esse daqui, que é o que a gente tem na mesa, que é o da velha Arcadia, ele é para batalhas de miniaturas. Então você tem o tabuleiro e tem a batalha de miniaturas. Tem um outro que é dos Cavaleiros Templários. Você tem um RPG inteiro, né? Mas ele tem foco, né? Ele tem foco para batalha entre exércitos. Isso. O terceiro volume, que é ligado aos Templários, ele tem um foco em invasão de... Vozes da Terceira Terra é uma licença Creative Commons 2.5 Brasil. Atribuição, uso não comercial, vedada criação de obras derivadas. Para mais informações, acesse o website www.vozes.terceiraterra.net. Visite os fóruns TPK Brasil para conhecer os melhores podcasts de RPG do Brasil. O endereço é tpkbrasil.net. Três, 2, 1. Beleza, galera? Aqui é o Arthur do Vozes da Terceira Terra. Estamos aqui no RASP, o Ribeirão Anime Fest, que está comemorando seu segundo ano, né? Segundo evento. Eu estou aqui trabalhando, ralando com o pessoal da Grade Swordplay, com aquelas lutas de espadas de espuma. Eu fiquei de entrevistar alguns novatos aqui no RPG para contar um pouco das novidades, histórias, e eu vou deixar isso a cargo do Marcelo, o nosso amigo aí Marcelo, que ele tá narrando Savage Worlds pra galera, para alguns iniciantes até. Tem o Alex também, o nosso amigo aqui do RPG Clube, que sempre está presente na maioria aí dos nossos eventos, sempre tem muita história para contar. Tá? Sempre foi no Curupira também, fez uma campanha legal de super-heróis, o pessoal elogiou bem. Tem o Thiago também, que está fazendo uma campanha aqui legal, tá montando uma história bacana pro pessoal, tá narrando, a mesa tá cheia. E também o pessoal de Araraquara, o Júlio de Araraquara aí, trouxe aí o Multikin, que é uma especialidade deles de Araraquara. É um jogo super divertido, para quem joga RPG e não conhece, vale a pena conhecer, porque não tem nada a ver com RPG, mas a construção do jogo tem vários elementos do RPG que torna o jogo super interessante e atrativo. Então eu vou deixar essa entrevista com os novatos, que vai ficar agora no Vozes de Fundo, a cargo do Marcelo, para ele fazer essa entrevistinha com esse pessoal que está entrando e ver quais são as expectativas, se o pessoal gostou de jogar aqui no RAF e tudo mais. Valeu, forte abraço, é com você, Marcelo. Ah, tá gravando. Tá gravando? Tudo bem? Já tá gravando? Tá gravando. A gente tá aqui no RAF, né? Ribeirão Anime Fest. Tô sem relógio, dia 29 de novembro de 2009. Eu sou o Marcelo, acabei de mestrar uma aventura de Savage Worlds
Começou com 5, acabou com 3. Porque 2 jogadores tiveram que participar do Super Mario Bros, né? Você ganhou, né? Ganhei a partida. Chega mais perto. Tá. Vamos ver quem jogou aqui. Você ou Henrique. Arthur. Paulo. Rodney. O Arthur nunca tinha jogado RPG antes, né, Arthur? Não. Nunca, foi a primeira vez. O que você achou? Achei um jogo muito legal, bem interessante. Dá pra passar o tempo. Você achou difícil ou achou fácil? Eu achei no começo difícil, mas depois fui pegando o jeito e acabei gostando bastante. O jogo Savage Worlds, ele estava em inglês, né? Todo mundo ficou com uma ficha pronta. Você sentiu alguma dificuldade pelo fato da ficha estar em inglês? Eu senti um pouquinho, mas não muita, porque muitos nomes eu tinha visto em outros lugares, jogos, assim, então eu já sabia o que significava. Tipo, são palavras comuns, assim. Você jogou videogame, você já viu? Sim. Beleza. Quantos anos você tem, Arthur? 14. Quantos anos vocês têm? Eu, 17. 17. Então é uma galerinha bem nova aqui, vocês ainda tem muitos anos de RPG pela frente. Vocês jogam Dungeons and Dragons, certo? Isso. Beleza. Quem que é o DM? Eu. Pô, quando é que vocês jogam? Quantas vezes vocês jogam? A gente costuma jogar uma vez por semana, de domingo, das 2 às 5, mais ou menos. Aí, mas a gente, como tem bastante gente, a gente tem que acabar dividindo em 2 grupos. E é o primeiro, vocês começaram com esse jogo ou vocês já começaram com outra coisa? Não, a gente começou com D&D 3.5 já. Todos vocês? Isso. Tá. Quanto tempo vocês jogam? Há mais ou menos 2 anos e meio, quase 3 anos. Então vocês começaram mais ou menos quase 3 anos com o D&D 3.5 e ainda estão no D&D 3.5. Beleza. E além do D&D, algum de vocês jogou outro jogo? O 4.0. O D&D 4E, isso. E eu tive uma experiência de uma partida do Jogo das Trevas, lá do Lobisomem, Vampiro. O Novo Mundo das Trevas ou o antigo? Acho que era o antigo, eu não me lembro bem, faz tempo. E você? Eu não. Mas só joga D&D? E hoje? E hoje? Tava de novo. Eu joguei umas 2 ou 3 partidas de lobisomem só, foi mais ou menos isso a outra experiência que eu tive. Vocês aprenderam, como é que cada um de vocês, agora a gente sabe como é que o Arthur aprendeu a jogar RPG, né? Como é que cada um de vocês começou a jogar RPG? Estou comprando livro. Ele que, designou a gente, isso aqui é RPG. Mas por que você foi atrás do D&D e como é que você conheceu o D&D? Na verdade eu conheci o D&D por causa de um programa que teve na escola. Um professor meu de informática, ele jogava, ele levou pra escola lá pro pessoal jogar. Eu comecei a jogar, eu gostei, acabei comprando os livros, estamos jogando aí até hoje. Beleza. Bom, muito obrigado. Agora daqui a pouco vai ter o desafio dos mestres, vocês vão participar? Eu não vou poder, porque eu tenho que continuar. Você tá no campeonato. Você não tinha ganhado o campeonato? Eu ganhei uma luta. Que jogo? Super Smash Bros. Super Smash Bros. Do Wii? Então beleza, boa sorte. Muito obrigado por participar do meu jogo.